Fala, Debatimans, Debategirls, estamos de volta. Vamos falar sobre futebol hoje, ranking dos times, tradição, título, o que importa, gente? Tudo isso depois da bate-vinheta. E aí, galera, voltamos de vez agora, novamente, pandemia, estamos ainda em reclusão, todo mundo em casa, estamos sem máscara, porque está todo mundo na sua casa, não estamos se encontrando, e mais uma vez, mais um convidado agora para o nosso vídeo falando sobre futebol, é o Eduardo, o Edu. E aí, Edu, beleza? E aí, Vitor, daí, Júlio, tamo junto aí com o Debateman, vamos que vamos aí, para mais um dia aí. O Edu pediu para participar com a gente, mandou mensagem e a gente viu que ele podia ajudar com muito assunto pertinente no futebol e a gente convidou ele. Tem bastante gente na lista, hein, mandando direct lá, minha mãe, minha avó, tá todo mundo lá se curtindo e querendo participar. Meu vizinho falou que não curte muito o canal. Mentira, gosta sim. Eles não sabem entrar na internet. Isso, ele não tem internet. O problema é a senha do Wi-Fi, né? É isso aí. A senha do Wi-Fi eu participo. Estava vendo aí, esses dias saiu uma pesquisa dos maiores clubes, os mais vitoriosos do século, os brasileiros mais vitoriosos do século, e a gente achou um assunto bem pertinente de falar sobre o clube. Já está tendo futebol, vai voltar ao futebol agora, e a gente agora quer falar sobre que a nação brasileira gosta tanto, o esporte preferido da massa, o futebol brasileiro. E essa pesquisa estava mostrando que alguns clubes meio estranhos, assim, são os mais vitoriosos do Brasil, a gente achou aí. E eu dei uma pesquisada e vi que não é muito bem assim. Lá na pesquisa eram 12 clubes mais vitoriosos e tinha alguns títulos meio suspeitos, assim, que eu não curti muito a ideia de colocar lá em alguns times lá. Taça rua com gol de pedra, taça trave de chinelo, eu não gostei muito. Fora. Vocês viram essa pesquisa aí, né? Eu vi, achei que tinha muito clube ali que faz muito tempo que não chega em final e estava na lista. Contando com o estadual. Estadual, tudo bem, é importante ali para a região, para criar aquela rivalidade, mas contar como se fosse um dos maiores clubes do século XXI, contando estadual, aí você vai ter que colocar muito clube, vai ter que colocar Avaí, vai ter que colocar Santa Cruz, vai ter que colocar Sport. Até falar para vocês que deu a ideia desse novo assunto hoje foi o próprio Edu. O Edu pegou e mandou pra gente no direct, vamos conversar sobre isso aí, quero participar também. O que você acha, Edu? Você achou lá daquela listagem lá? Então, tava olhando, né, até conversei aí com o Vitor, é meio que um desrespeito até com outros clubes, né, que batalham aí durante o século e vem no crescimento aí, até podemos falar um já de cara, assim, Chapecoense, Atlético Paranaense, nós aqui do Paraná, e colocar clubes que apenas ganharam estadual ou Série B nessa lista, assim, como os 12 maiores do Brasil, né? Ridículo. Lembrando que o vídeo é sem clubismo. Sem clubismo. O clube de 14 não tá. Não. Se eu fizesse 3 listas, ele também não estaria na terceira lista. Pelo que eu vi lá na listagem, tinha Internacional, Corinthians, Cruzeiro, fiz uma cola aqui, Flamengo, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo, os 8 primeiros. Botafogo, Vasco, Fluminense. Então, o que é esse Vasco? O que é Botafogo? Nada contra o time do Rio. O Botafogo, eu não sei porque tá na lista. Que merda, hein? Sabia não? Então, eu fiz uma pesquisa sobre o Botafogo, né? Tem 4 títulos estadual, 1 título da Série B. O Vasco tem 1 título da Série B e uma Copa do Brasil. É os maiores do Brasil. O time que subiu agora para a Série A, né? Como, por exemplo, o Curitiba e o Bragantino, também tem título de Série B. Então, são os maiores do Brasil. Não, ridículo. Então, assim, eles colocam os melhores do século XXI, né? Isso, eles colocam como os títulos dos melhores do século XXI do Brasil, né? Pois é, eu acho que o Atlético Paranaense está muito mais na frente do que Vasco e Botafogo nessa lista. Não, tá num nível diferente. Foram finais de Libertadores, vice-brasileiro, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Tá chegando toda vez Libertadores. Foi deles, né, 2001, né? Ganhou Sul-Americana, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, foi vice. Isso não conta, mas, tipo assim, se pensar em questão de chegar,
Tem um Botafogo e Vasco, tipo, é ridículo. Mas no último século, nos últimos 20 anos, ele chegou em vice de Libertadores, vice-Copa do Brasil. Tá chegando. Vice no Brasileiro, 2004, se eu não me engano. Sim. Eu tava olhando. No começo do século já foi bem badalado, por exemplo, o Atlético Paranaense. Desde então não tem sofrido muito aí com rebaixamento. Um rebaixamento, um erro. Mas tipo, se for ver levar bem a verdade, né? Tipo, o Botafogo caiu 2 vezes, cara. O Botafogo teve 2 vezes na Série B. Caralho, cai mais que E uma delas, se você for falar, né, colocar como os dois, em uma delas ele nem campeão foi. Mas um dos times que estão nessa lista e tem rebaixamentos durante esse século é o Palmeiras, mas porém o Palmeiras tem sido campeão brasileiro, tem chego em Libertadores, campeão da Copa do Brasil. É um time que, mesmo caindo, continua sendo um time de tradição, um time vitorioso. O próprio Corinthians, né? O Corinthians, campeão mundial, campeão brasileiro, né? Copa do Brasil. Libertadores. Mas é isso que eu falei, eles botaram no mesmo nível mundial, que é o Internacional, o Corinthians está em segundo, com o Botafogo, que tá tipo, no meio do balaio ali, que não tem porra nenhuma. Então, cara... Não. Por isso que eu falei pra você, eu falei, poxa, se torna um desrespeito muito grande com times que brigaram aí essa virada de século para se tornar um time de potencial e daí os caras, vamos pôr o Botafogo aí também como um dos maiores. Não negando a história, né? Grande time com Mané Garrincha, Milton Santos. Não podemos negar a história do time, né? Eu falei, tipo, Botafogo e Vasco, não, olha, de história são um dos maiores do Brasil. Quando eu jogava Wing Eleven, que tinha Master Liga, porra, se pegava o Botafogo dos anos 50, era só jogador top, era muito forte jogar Master League, mas era só no Wing Eleven. Botafogo, Coritiba e Bahia, os 3 já foram gigantes, cara. Hoje em dia estão caindo pelas tabelas e estão só completando tabela. Infelizmente é isso. Botafogo, Bahia e Curitiba. O Bahia tá se reestruturando, né? Botafogo também tá com um patrocínio gigante do blogger aí. Não vou falar o nome porque não vou dar audiência pra ele. Mas tá ajudando e tal. Mas, cara, não adianta. Os 3 já tão mais no patamar dos outros times agora. Mas o que eu digo, quando o Bahia tá se reestruturando, ele não tá só dentro de campo. Ele está ajeitando o CT, ele está ajeitando a base, ele está colocando revelações, ele está começando a chegar entre os 8 primeiros, 10 primeiros. Sim. Não só contratando bonito e não pagando salário. Igual se for ver do Botafogo, Vasco, tanto o Bahia também teve, em 5 anos, né? Eu contei de 2014 a 2019. Todos esses caíram. Então, né, tipo, falar assim de títulos e falar que eles são superiores, assim, é bem triste falar. O cair no futebol brasileiro, ele parece relativo, assim. É normal, porque você pega um dirigente que faz uma bela campanha, pega lá o Fluminense, que foi campeão em 2012 brasileiro. 2013, se não fosse aquela virada de mesa, ele tinha caído. Sim. Quer dizer, os dirigentes não conseguem fazer uma sequência, eles gastam demais, eles dão aquela pegada no dinheiro. Sim. Então, coloquei ali, ninguém viu. Pegadinha no balão do... Ai. Eu anotei os 12 primeiros, mas se me corrija se estiver errado. Naquela reportagem tá por ordem, de primeiro pro último, né? Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo, e os outros embaixo. Eu fui comparar alguns outros rankings, né, questão de pontuação e tal. O ranking atual da CBF fala na ordem: Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians está atrás do Atlético Paranaense e lá no ranking que saiu dos mais vitoriosos está em segundo. Na Conmebol, pasme na Conmebol. Primeiro o River e o Boca, justíssimo, né? O Boca nem tão justo, né? Não tão justo. Porque ultimamente até Libertadores, teve um ano que tava vendo, nem Libertadores foi. Então, sim, tipo, um time que tá ali como segundo século, da Conmebol. Então, mas o problema é que o ranking não é bem século. Eles fazem pontuação de títulos ali e vai na crescente. Só que se um time em 5 anos não conseguiu ir com uma Libertadores. Não, mas daí também você pega o River e tira da lista. O River caiu pro segundo do campeonato. Ficou 2 anos na segunda, se não me engano. Não, mas só que ele ganhou 2 títulos Libertadores em 5 anos, né?
Não. Nesse da CBF, ele considera do primeiro ao oitavo, primeiro ao último, né? Pontuação X, daí na Série B, Série D também nessa sequência, só que valendo menos. Né? Então, o cara ganhou a segunda divisão, tem uma pontuação menor que o cara ganhou a primeira divisão. Mas também tem uma pontuação boa. Esse da Conmebol, então, é River, Boca, daí vem o Grêmio, que já é diferente do Brasil. O Grêmio está em terceiro no Brasil e lá está em terceiro na Conmebol. Palmeiras, que é primeiro do Brasil, da CBF, no Conmebol está em sétimo, na verdade. Santos em oitavo, Cruzeiro em nono, Atlético Mineiro em décimo, Corinthians em 11º, São Paulo em 13º, Flamengo 30º, 30, Flamengo 30, Fluminense 42, Vasco 49 e Atlético Paranaense em 53º na Conmebol. Cara, O que o Vasco ganhou? 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 e tem o ranking do Futebol World Ranking. Liverpool, Flamengo, Barcelona, River, Palmeiras, Bayern, Grêmio, Atlético Paranaense em 15º, Internacional em 17º. E o ranking da IFHS, primeiro Liverpool, Barcelona segundo, Manchester terceiro, Flamengo em quarto, que na Futebol World Flamengo era o segundo, Palmeiras 12º, Atlético Mineiro 13º e Grêmio 15º. Cara, é um absurdo, o Grêmio tá atrás de alguns times aí, cara. O Grêmio tá sempre nessa cabeça, cara. Todas as Libertadores, mas todas as aí você vê em 4, 5 listas que você falou, cada lista faz um tipo de pontuação. Tudo diferente. É o mesmo jeito que eu faço uma diferença entre os times. Eu separo tradição. Tradição hoje em dia eu não conto. Eu acho ridículo o cara dizer assim, última vez que ganhou foi nos anos 80. Mas o time não é mais o mesmo dos anos 80. Todo mundo se aposentou, já é outro time. Eu separo muito. Eu acho que o time que está crescendo nos últimos anos, tem que ver esse ranking, se o time está crescendo nos últimos anos, aí a gente não coloca nem São Paulo. São Paulo nos últimos anos tem caído. Você pegar no último século os melhores times, o São Paulo vai estar entre os primeiros. Ele foi tricampeão brasileiro, campeão Libertadores, campeão mundial. Então, se você pegar títulos, ele vai ser um dos primeiros. Se você pegar nos últimos anos, Flamengo e Atlético no Brasil são um dos melhores. Flamengo, Atlético e Palmeiras estão no topo. Como eles foram selecionando esse ranking? Mas qualquer ranking que eu coloco, o Botafogo não aparece. Só analisar o Flamengo, né? O Flamengo ganhou vários títulos para poder chegar lá no top 2 da futebol para ser o segundo. Então, o cara botar um time porque o cara ganhou. Indiscutivelmente, o Flamengo nesses últimos 2 anos, 3 anos, se estruturou muito bem e voltou a ser um clube grande. Isso aí, indiscutivelmente. Se for ver, um estudo, né, que os caras fizeram, começou lá na base, né? Perdendo o Vinícius Júnior, Renier, esses caras aí, tipo, ter estrutura da base melhorada, a partir daí, né? A gente vê o Barcelona, o time que é hoje, o maior progresso deles é nos jogadores da base. Sim. Mas olha que estranho, você falou isso, até lembrei de um negócio. Você pega no último século, os últimos 20 anos, o Fluminense ele tem bastante título. E ele é um dos times que mais revelou e mais vendeu para a Europa nos últimos anos. É o time que mais investiu na base. Teve o Marcelo, que hoje é o ex-atual, o ex-campeão da Champions League, né, pelo Real Madrid, e o Fabinho, atual campeão da Champions League pelo Liverpool. Tem o Thiago Silva, do PSG. É que daí o Thiago Silva é bem da base do Fluminense ali, né? Você pega daí o Marlon, que tá no Barcelona. Sim. Você pega aquele rapaz que foi pro Watford, né? O Richarlison, que era do América Mineiro, porém quem jogou o Richarlison América Mineiro. Para o Fluminense. Então, quer dizer, o Fluminense investe bastante nessa parte de base, né? Ele tem um bom olheiro. O Atlético Paranaense também é um dos que mais investem. É que o problema também do Brasil, que a gente precisa ver, o dinheiro vem da onde? Vem da base. Tem até muitos jogadores que não chegam nem jogando profissional. Você pega o exemplo do Coxa, tem aquele Matheus Cunha, que está sendo destaque na Alemanha, não chegou nem jogando profissional do Coxa. Nem foi. Daqui a pouco você vai ver falar sobre o Ian. O Ian já é, né? Que é lateral, ele vai pro
pro Manchester City, jogou um jogo. Um jogo. O cara e um jogo. Não, como profissional da seleção, ele jogou nas sub-20, se eu não me engano, né? Não, ele tem futuro, ele tem futuro. O jeito que ele joga é diferenciado mesmo. Tanto que porém, ele tá no Manchester City, né? No time principal. Então a gente, ultimamente, o nosso futebol brasileiro tá vendendo mais da base direto, sem passar pelo profissional. Aí você vê lá mais tarde, quem que é esse jogador? Ah, ele jogou na base do nosso time e tal. Agora é... O próprio Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, Sim. que foi do Ituano. O Corinthians mas jogou nem um ano no Ituano. O Corinthians dispensou ele. Tem muito time pequeno também, cara, que serve só pra revelar jogador. Aqui mesmo perto de casa, tem uns 3 clubes aqui perto de casa. Os caras não querem participar de torneio estadual, torneio Copa do Brasil, o Série D. Os caras querem só pegar a molecada, revelar e vender pra fora. Oriente, China, Singapura, o problema é que, só pro Japão, Catar. O problema é que essa ideia não é só mais clube de bairro que tá fazendo. O clube Série A tá fazendo essa ideia agora. Sim. Né? Uhum. É para se manter com dinheiro, ter o salário em dia, para não ter problema jurídico, né? Que é provavelmente um dos maiores casos que a gente vê hoje investindo baixo, que conseguiu fazer uma revelação para fora, é o Bragantino, que virou Red Bull, né? Teve uma boa base, buscou uma boa proposta fora, virou hoje, até tá fazendo já intercâmbio de jogadores, com o Salzburg lá, então, tipo, conseguiu pegar uma base, uma proposta boa, falou, vamos seguir isso aqui, o time de lá pega os caras aqui já meio que certo, e de lá manda uns meia boca para cobrir buraco e vamos embora aqui. O brasileiro, a diferença deles é que eles vieram com um belo patrocínio, né? Não, então, tipo, a empresa veio e falou, você tem uma estrutura boa, você tem uma você tem uma estrutura boa de promessas, vou pegar vocês. O que vocês acham? Querem? Quem não quer, né? Você vê como uma estrutura forte, boa assim, de base e tudo, e uma torcida que não vai mexer o saco se a gente for mal. Porra. A ideia falou, vamos ver o que vai dar. Se eles compram um clube tradicional, vamos supor, de Santa Catarina, compra um clube tradicional de Santa Catarina, vai mal no começo, a torcida manda os caras embora. Nossa. Eu acho que vai dar certo isso aí. O brasileiro... Santa Catarina nem tanto, porque o próprio Avaí, em 5 anos, subiu, desceu. Só, tipo, fazendo uma analogia do Santa Catarina. Não, mas o Avaí, no caso, ele sabia a estrutura que ele tinha, ele sabia que ele ia brigar para cair e para subir. Sim. Porém, se chega uma empresa grande em cima, o torcedor não quer saber. O torcedor quer saber, a empresa grande tem dinheiro, eu quero título. Não importa, eu quero pegar lá na cabeça. Brasileiro tem 2 coisas. Brasileiro, ou ele tá sempre culpando alguém pela derrota, ou quer título. Não interessa, não quer planejamento. Pô, vamos esperar 4 anos para ganhar estruturar o clube, vamos pagar todas as contas, vamos pegar e vamos fazer, vamos estabilizar o time, vamos começar a fazer certinho na base. Não quer. O brasileiro quer título, cara. Título importa. O cara pode estar devendo 100 milhões, mas se ganhar um estadual, pronto. Resolveu todas as coisas na cabeça do torcedor. Infelizmente é isso. É lamentável. Igual saiu agora o Jesus do Flamengo lá, né? O próprio Luxemburgo deu uma entrevista e falou, pô, se é um técnico brasileiro que faz isso, a mídia dá tiro no cara, até faz a cabeça da torcida mais do que a torcida já ia estar sacando. O cara abandonou no meio, olha aí, ó. Isso que é o Brasil. Cara, quantos treinadores caíram porque teve gente comentarista que falou mal do cara em rede nacional e começaram a fazer terror em cima do cara. Seleção brasileira, Copa do Mundo, vários. O técnico recebeu a proposta, ele tem que sair, cara. Porque se ele perde 3 jogos, os caras mandam embora sem pensar. Você é uma falta de consideração para com o cidadão, que sou eu. É mesmo? É. Foda-se. Sem pensar. É que, na verdade, se for ver o Flamengo, há quase 2 anos já com ele, tava dando uma estrutura assim pra ele, né? Vai, Jesus. Né? Eles deram uma estrutura, a mesma estrutura pro Abel, e o Abel fez aquilo, né? O Abel, infelizmente, depois que teve a fatalidade lá, ele não é mais o mesmo. Então, o Flamengo tá atrás do Celso Roth já, né? Mentira. Eu acho que eles vão
se eles não conseguirem um Coringa aí bom, aí eles vão brigar pra segurar, e aquele cara da base do Flamengo lá deu uma boa segurada antes de vir Jesus. Provavelmente eles vão segurar ele. Eu fico até um pouco chateado, assim, porque a gente não vê no futebol brasileiro chegando os novos treinadores. Alguns clubes revelam treinadores da base. Então, assim, eu vejo que tem poucos clubes no Brasil que eles pegam e investem num treinador da base, que conhece a base e passa para a Série A. Porque normalmente eles querem o quê? Um treinador com renome para acalmar a torcida, porque a torcida parece que adora treinador com nome. Então o cara já passou 3 vezes pelo clube, só fez cagada, mas ele é o nome da vez agora, é o que vai resolver. Eu vejo no meu time isso. Os caras só fazem caca lá. Devia a torcida que sabe tudo e pega e quer chamar o cara depois de um ano de volta porque ele vai resolver. O tapa-buraco, não adianta. Então, às vezes, algum clube pega e traz um cara da base, mas para entrar na Série A é muito difícil, porque os salários são muito altos. Então, os caras não querem perder essa boca. Mais um para ganhar o nosso salário? Não. Traz o fulano de volta para cá. Eu penso isso. Você quer um exemplo? E não técnico da base, igual você disse, mas o exemplo que você deu de um cara que tem uma carreira contínua dentro do clube e tal. Lisca. O Lisca doido. O Lisca doido só é chamado quando faltam 6 rodadas e o time tá caindo. Aí o cara vai lá e salva. Outro ano continuam com ele? Não. Por quê? O América esse ano pegou ele lá do começo, ele tá fazendo uma estrutura boa. Tudo bem que parou o campeonato, mas até agora ele tá invicto. É o único invicto no ano. Mas ele tá fazendo a estrutura dele, ele tá tendo sequência, ele tá tendo uma oportunidade. É que os caras não gostam de arriscar, né? Os caras querem, não, vamos pegar a carta lá que já é carimbada, que aquela carta lá vai fazer a diferença para nós. Tem um cara que às vezes estudou, buscou fazer um projeto diferente, só que infelizmente para esse clube se adaptar nesse projeto vai demorar 2 temporadas. Só que depois o time vai lá para cima. Não, o torcedor já quer quebrar estádio, já quer... Se perder o estadual, tá louco, tira esse cara daí. Cara, estadual não é parâmetro, é treino hoje em dia. Cara. Eu adoro isso que você falou. O torcedor fala, não tô nem aí pro estadual. O cara perde o estadual, manda embora esse bosta, perdeu o estadual. É bem isso, né? Não, perdeu o estadual, o que esse cara quer? Né? Ainda mais se perder pro rival. Se perder pro rival, os caras até quebram o estádio, cara. Isso que é pior. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Acho que foi o ano retrasado do Internacional lá, né? Brigando por Libertadores, ralando lá, daí os caras perderam o estadual, manda embora, o técnico é um friagem. Cara, eles preferem estadual gaúcho do que uma Libertadores? Não tem comparação. Eu acho que times de Série A e Série B deveriam usar estadual para estruturar o time, para conhecer jogadores novos, vou colocar isso aqui da base e testar. Quero testar a tática. Caiu na semifinal, caiu nas quartas, desde que os times sem título que disputam. Eu fico feliz quando o meu time cai no começo do campeonato estadual, que daí já muda tudo, né? Já vai treinar. Não, às vezes não muda nem técnico e jogador, né? Apenas o time tem mais tempo para treinar e o técnico fala, não, é isso aqui que vai dar boa pra gente seguir. Vou contratar uma peça ou outra, encaixar aqui, encaixar ali. O ano passado aconteceu isso, o time subiu, né? A maioria dos clubes que perdem estadual vão lá e vamos mandar todo mundo embora, vamos contratar um novo time e começar tudo de novo. Não, e pior assim, começa em maio. Traz os cara figurão, velho, medalhão, que só querem saber de cachaça, festa e bagunça. Pega um treinador que não deu certo lugar nenhum. Pô, quem tá na praça, quem tá livre na praça? Pô, esse cara aqui é o nome da vez. O cara já tá livre na praça porque não tá dando boa, entendeu? O cara já tá rolando no campeonato. O cara tá livre na praça, ou ele tá querendo férias, ou tá boa na listagem ali. E traz os caras figurando, que não querem jogar bola, querem contrato, só jogo se tal jogador jogar comigo. É sempre assim, né? Já vi casos aí que teve cara que escolhia quem jogava com ele no ataque. Vem comigo e tal, vamos meter ficha aí nessa. Cara, jogador aí. E eu vejo hoje o estadual, os maiores estaduais, que, sei lá, Carioca, Paulista, Paranaense, Gaúcho, os maiores estaduais hoje aí, são mais times que jogam Série A. Cara, se não deu certo o time, se pegar um cara, e no interior, pegar um cara bom por time, você monta um timaço, cara. Mas não adianta, esse cara trazer figurão sempre. Não adianta. Sempre. É o próprio Londrina, né?
O Londrina aconteceu, tava com um projeto bom, não lembro o nome agora do técnico. Tava uns 5 anos de projeto do cara. O cara brigando para subir Série B, para Série A direto, ele ganhou a Série C, ganhou para subir, né, para Série B, brigando para subir para Série A. O cara teve uma campanha meia boca ali, que aconteceu um monte de desfalque de jogador. Tchau. O cara fez história. E o Londrina é um dos times que tem um exemplo de administração, cara. Os caras são bons na gestão, os caras batem no peito pelo clube lá. Pra mim, exemplo de administração é o Operário. O Operário o Operário... mesmo estilo. 5 anos com o mesmo treinador, não mudou embora. Foi mal no Paranaense ano passado, continuou com o mesmo treinador, quase subiu na Série B. Sim. No caso, o Operário, né, chegou ganhando a Série D, ganhando a Série C, brigando o ano passado, não chegou próximo de subir, mas ele brigou assim até a 32ª rodada. Ele estava em sexto, quinto colocado, aí quando com pontuação ele não ia subir, aí meio largou mão, daí ele ficou em 10º. Senão ele tinha ficado em sexto ou quinto, se ele continuasse mesmo tocado. Mas aqui eu acho que eles tentaram meio que pagar os bets mesmo ali, né? Mas daí você vê um exemplo. Se você mantém uma estrutura, você, no final, você vai colher frutos. Aí você pega lá os 20 clubes da primeira divisão. Eles rodam 13 técnicos durante o ano inteiro. Outros 7 clubes mantêm os técnicos e disputam o G8. Os outros clubes estão disputando para cair e vão mudando o técnico, é sempre os mesmos nomes. Mesmos nomes, rodando o time. Sempre. É que parece que tem alguns diretores de futebol que os caras não são gestores de esporte. Os caras são gestor do clube, então eles querem torcedor. Então o cara acha que se eu trocar o treinador, eu vou poder mudar a mentalidade, vai dar moral pro time, vai instigar. Cara, não adianta. Os caras são profissional, cara. Os caras ganham pra isso. Os caras não vão mudar a cabeça por tiver um cara novo comandando eles. E pior ainda, às vezes o cara tá meio desgostoso com o salário, tá ruim. Chega um cara cobrando o cara, não, porque eu não ganhar. O cara não tá nem aí, velho. Pegar o salário dele, tá atrasado. Infelizmente é um processo que na América do Sul inteira acontece assim. Infelizmente, os técnicos que você vê mais tempo no cargo são os que têm melhores resultados. Por exemplo, o técnico do River, se eu não me engano, está em 6 anos já. Ele tem 2 Libertadores. Pô. Você pega o Renato Gaúcho no Grêmio. Sim. Infelizmente não estão dando mais jogador para ele, não estão contratando jogador para ele. Mesmo assim, com a estrutura que ele tem, conhecendo o elenco, todo ano ele briga por alguma coisa. Mentalidade, né? O cara e a filha dele também, que ele tem, também ajuda. Desde o Arthur, lá começaram todo ano a sair jogador, Arthur, Luan, agora já estão falando daquele outro volante, ou seja, todo ano estão tirando peça dele e mesmo assim ele consegue pegar outra peça, pôr e fazer o cara ser vendido, porque o cara joga demais na mão dele. E ele usa a base, né? E a maioria dos jogadores são da base, ele usa a base mesmo. Trouxe um Piazão agora. Ele trouxe um Piazão agora do Cruzeiro. O atacante. Radamel. Isso. Gargamel. Não. Gargamel. Vai chegar. Ele vai ser os Smurfs de azul daí. Pois é. Então, realmente, sobre esse atacante que veio do Cruzeiro aí com o Renato Gaúcho, ele tá tentando fazer o que ele fez com os outros, né? Buscando um jogador que ele acha que tem potencial ali para dar um melhor por time. Infelizmente, o Grêmio ainda eu acho que tem um pouquinho de má gestor mesmo. Até a gente estava falando sobre o Diego Tardelli. Para mim, ele veio para ficar encostado. Não fez tanto assim pelo time. Acho que não vale o empenho financeiro que o time dispôs de fazer. Assim como o Thiago Neves e Diego Souza. Até o Thiago Neves eu creio que tem uma carga de jogador assim, responsável assim, para levar o time para frente, apesar do fato ocorrido no Cruzeiro, né? Eu acho que assim, ele não é um jogador que você vai falar que não vai jogar nada, por exemplo. E que meteram o pau no Thiago Neves, mas tipo, os caras dão 8 meses de salário atrasado, mas vão meter o pau no Thiago Neves, não no presidente. O erro é o presidente. E outra, para mim, o presidente já errou gravemente em colocar um áudio desse, porque além de ofender o que o Thiago Neves, não ofendendo o time lá, né, mas já ofendendo, né, o CSA lá, tanto que foi e perdeu, se não me engano, né?
Foi lá e perdeu ponto pro CSA. Eu senti que aquilo lá, o Thiago Neves bateu no peito não, vou pegar a responsabilidade aqui, eu quero ajudar meus amigos aqui, ó. Ô, sumido. Já avisei que vai dar merda isso. Gente, ele não falou só me pague, ele falou pague o elenco, vamos conversar. Fizeram terror em cima dele. Não falou, ou você faz isso ou a gente vai tirar o pé. Não, tanto que você viu que até o final do campeonato, o único que foi questionado, infelizmente, foi o Thiago Neves. Ele escolheu um cara, né? O presidente soube escolher um jogador para tirar o dele da reta, né? Infelizmente, escolheu um cara que se apresenta, né? Daí baixa a moral, né? Imagina você tá lá jogando pro cara, o cara te ferra. Você vai jogar com a mesma disposição? Nem é bom, né? Não, dá louco. Não dá. Então agora vamos falar sobre as listas de times brasileiros e ranking também. Só considerar os brasileiros, sem considerar os mundiais, porque você sabe que os europeus têm outro patamar de dinheiro e sequência, não tem como considerar por enquanto. Vamos considerar os 5 times com evolução nos últimos anos, títulos, desempenho que vem mostrando nos últimos anos aí. Pode ser até 2000 para cá, porque acho que 20 anos é um bom tempo de planejamento aí, e mudar muita coisa. Vamos começar pelo Edu. Edu escolhe primeiro o 5º colocado dele, depois o Júlio, depois eu. Eu vou anotando aqui, a gente faz um comparativo e ver se concorda ou não. Beleza? Sim. O Edu, então, o 5º time, você acha na listagem de 5 aí pra pegar e... Você acha que você poderia entrar aí? Pensa em 5 cada um aí. Eu colocaria Palmeiras. Tem títulos nacionais. Tem títulos nacionais, mas infelizmente não tem títulos internacionais. Eu acho que também os títulos nacionais do Palmeiras não é por evolução de uma estrutura que eles estão organizando, é um dinheiro que entraram firme lá, né? Um dinheiro que entrou firme do nada e começaram a crescer. Sim, é um título importante, né? Anos construindo. Sim. Tipo, o que eu acho em 4º lugar, eu posso até colocar na frente do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras é em 5º? Não. Eu acho que o Palmeiras 5º, sim. Então, deixa eu tá aqui então, né? Eu também acho. Igual do Palmeiras, ele tem 2 brasileiros Série A, 2 Série B, 2 Copas do Brasil. E nenhum Mundial. Júlio, 4º colocado pra você. Vamos ver se a gente concorda com o 4º lugar, ou a gente coloca mais pra frente, ou talvez a lista de vocês não entre. Eu acho que o Atlético Mineiro. Nos últimos anos, ele tem feito uma estrutura dentro do clube. Ultimamente, ele está com dinheiro, ele está contratando bem, contratou o Sampaoli por último, está montando um time forte, foi campeão Libertadores, campeão da Copa do Brasil, chegou ao Mundial, trouxe o que ergueu o Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho. Foi um jogado de marketing que ninguém esperava mais, porque ele estava no Flamengo encostado, quase. Aí que fez o título. Ressuscitaram o bruxo. Ele e o Vitão lá, né, do Brasileirão lá, que fez a diferença, né? Sim, e aquele time encantou o Brasil. Sim. Sim. É um time a se Você colocaria 4º medo? Eu não colocaria Atlético Mineiro, não. Acho que apesar de, igual ele falou, se não fosse o Ronaldinho e o Vitor, a estrutura do time não levaria ele lá, não. Mas a gente fala do título de Libertadores daquele ano. Porém, nos últimos anos, ele tem feito uma estrutura. Ele está montando uma estrutura, ele conseguiu uma parceria com o América Mineiro, jogando o pessoal da base lá para poder revelar mais tarde. Agora ele está com dinheiro. Da onde que ele conseguiu o dinheiro? Da estrutura que ele foi montando desde o começo. Mas daí você tem que pôr para a Argentina, de estrutura, Atlético Paranaense. Você colocaria em 4º quem então? Eu colocaria Atlético Paranaense em 4º. Já. Eu também colocaria. Acharia que o Atlético Paranaense está um nível a mais que o Mineiro hoje. Não digo que essa estrutura que o Júlio citou não vai levar o Atlético Mineiro a ser até, quem sabe, brigar com o Flamengo ali no primeiro colocado. Mas hoje eu não... Mas por isso que eu coloquei o Atlético... Acho que o Atlético Mineiro estaria em 4º, porque o Atlético Paranaense colocaria em 3º. 3º? Eu colocaria em 3º. Pela estrutura que ele já montou e pelos últimos anos que ele está chegando em todas as finais, o Libertadores ele está chegando, ele está em todos os... Diz o Atlético Mineiro ou o Paranaense? O Paranaense. O Paranaense para mim é 4º. Eu fiquei a colocar o Paranaense entre o 3º e o 4º, na verdade, porque eu fiquei entre o Corinthians e o Atlético Paranaense. Sim. Porque eu vejo que o Atlético Paranaense ele veio numa arrancada muito forte nos últimos 20 anos, muito grande,
Só que ainda o que peca nele ainda, cara, infelizmente, ainda ele não tem uma visibilidade tão grande como o Corinthians. Sim, então, ele bem por isso que eu coloco o Corinthians em terceiro. Não consegue colocar, eu também, não consegue colocar o passar, entrar e tá entrando naquela mídia de, porra, quem vai brigar? Pô, sempre os times e tal. E o Atlético tá vindo por baixo, tá vindo atrás, tá sempre lá em cima. Eu não sou atleticano, mas eu acho que o Atlético tá sempre vindo numa levantada e tá começando já a entrar nessa mídia como sempre favorito em qualquer título. O processo que o Júlio citou do Atlético Mineiro provavelmente vai ter essa estrutura que o Atlético está tendo hoje. Sim. Então, eu colocaria o Atlético em quarto, o Júlio em terceiro e o Edu em quarto. Em terceiro, eu vou colocar o Corinthians, por isso. Porque eu acho que o Corinthians ele tem mais dinheiro e mais habilidade, tá? Você também acha terceiro, Edu? Eu colocaria o Corinthians em terceiro. O Júlio Atlético, né? Eu colocaria o segundo, Júlio. Terceiro. E Júlio, segundo. Segundo, eu colocaria o Corinthians. Corinthians. Porque se você pegar do século, ele foi campeão, ele armou uma estrutura lá atrás e um estilo de jogo, foi um dos únicos clubes nos últimos anos que manteve o estilo de jogo. Começou lá com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, que trouxe eles de volta e mantiveram aquele estilo de jogo. Sim. Tanto que eles foram campeão brasileiro, depois campeão da Copa do Brasil, campeão mundial, campeão da Libertadores. É um dos últimos clubes mais vitoriosos. Sim. Ele é o único que tem 10 títulos fora estadual. E títulos no Brasil, né? O Corinthians, ele não tem como a gente colocar uma listagem de 5 e não colocar ele no meio, nunca, porque ele é sempre muito forte. Infelizmente, não tem como. Mas você pensar, porra, São Paulo, se fosse 2010, eu falei, o São Paulo é top 1. Hoje São Paulo tá entre os 5 melhores nossos agora. Não sei se vai entrar num de vocês. Não. No meu não vai entrar, porque ele tá tipo, muito abaixo, além de tá uma péssima administração, ao meu ver, tá sempre caindo. Ele caiu muito, mas... o título mais, eles estão brigando pra vaga da Libertadores, eles falam. E é engraçado, você vai falar com qualquer gringo, cara, você fala um time do Brasil, ou eles falam Flamengo ou falam São Paulo, não falam Corinthians. Todo mundo conhece São Paulo, ou pela cidade e tal, mas fala São Paulo. E mesmo tá muito abaixo dos caras do São Paulo, não tem como. Ó, em segundo eu vou colocar o Grêmio. Eu coloco o Grêmio em segundo, porque eu vejo o Grêmio tá sempre brigando por tudo, cara. Mas sempre brigar, eu acho correto até, não discordo tanto assim. Mas eu acho que o Grêmio realmente briga, mas infelizmente ele chega na hora do vamos ali, ele tem uma Libertadores e uma Série B, por exemplo. Uma Libertadores brasileiro, não tem brasileiro Série A. Eu não sei se é porque a torcida gosta mais de mata-mata, não sei, mas assim, eles não priorizam o brasileiro. Eles ficam em terceiro, ficam em segundo, ficam em quarto, ali e sempre mata-mata. Libertadores e depois priorizam a Copa do Brasil. Eu acho que o Brasil é muito melhor que o Brasileirão. Por ter mata-mata, tudo bem, mas é um tipo de torneio. Mas eles só querem ganhar mata-mata. E sempre chegam, se arrebentam, porque não ganham nada do brasileiro, porque daí não ganham aquela pressão de favorito, e sempre ficam rodando. Mas qual é o maior peso pra vocês? Libertadores ou Brasileiro? Libertadores. Pra mim é Libertadores. Ele foi campeão Libertadores. Sim, mas só então, por isso eu creio em segundo. Aí você coloca um título nacional, ele foi campeão da Copa do Brasil. Mas se você quer o título nacional. Sim. Ele ganhou 2 vezes. Então... O Edu coloca em segundo quem, Edu? Você colocou eu colocaria Internacional. Internacional? Por quê? Do século, né? Ele vem com 2 títulos de Libertadores, um título de Sul-Americana, Recopa, Mundial. Então daí eu acho que já tem que contar um pouco dessa questão. Pesa muito. Mundial pesa pro clube. Em cima de Barcelona, que tava moendo, né? Também tem que lembrar disso. Eu não torço pro Inter também, mas tipo, tem que ser sincero. Jogar com um jogador... quem tinha Gabiru... Quem tinha Varejão, Gabiru... Quem tem Gabiru, né? Tá com Deus. Agora chegamos ao primeiro. Eu acho que vai ser incomum aí. Eu acho que dá pra fazer os 3 juntos, se quiser. O primeiro vai ser todo mundo... Vai ser Flamengo. Não tem como. Aí que tá. Não, vai ser eu não Flamengo. concordo com o Flamengo. Deixa eu ver. Eu sou Flamengo. Segundo? O Flamengo eu não colocaria entre os 5. Sério? Porque se você pegar, em 2009 ele foi campeão brasileiro, foi 2009? Em 2009 ele foi campeão brasileiro, porém ele foi chegando aos trancos e barrancos. Desde então ele não montou uma estrutura forte. Os últimos 2 anos ele montou a estrutura forte, realmente. Ele é um dos melhores times dos últimos 2 anos. Isso não tem que discutir. Porém, do século, ele ficou brigando muito lá embaixo.
Ele teve chance de cair muito tempo. Não, mas em 2000, por E a exemplo, gente sabe como ele não caiu. algumas vezes Isso. Aquelas escanteio que não impedimento que eu não vi. Então, quer dizer, se você pegar os últimos 5 anos, o Flamengo, para mim, é o primeiro disparado até da América do Sul. Porém, se você pegar os 20 anos, eu não colocaria ele em primeiro. Colocaria o Internacional em primeiro por ter tantos títulos expressivos do que o Flamengo. Entendi. Eu não vou mudar meu voto, porque eu acho que o Flamengo ainda é o maior time do Brasil, pela torcida, pela mídia, e por sempre estar brigando por vaga Libertadores, por vaga Copa do Brasil, título Copa do Brasil, pode ter ganhado, vai sempre estar ali dos favoritos, pode ser muito grande também. Mas para mim o Inter é grande, gigante. O Júlio falou da questão de títulos, né, do Flamengo aí nos 10 primeiros anos, de 2001 a 2010, isso mais ou menos, Júlio? Isso. Isso, entre 2001 e 2010, realmente ele veio, como é que pode dizer, se empurrando ali, né? Freguês. Era freguês no time, perdia todo jogo. Não, se você vê no meu ranking, eu coloquei os últimos 2 campeões mundiais. Que é um dos títulos mais expressivos para aqui da América do Sul. São Paulo e Internacional? Eu coloquei Corinthians e Corinthians e Internacional, desculpa. Ficou unânime. Em quinto, Palmeiras. Todo mundo falou quinto, Palmeiras. Em quarto, 2 falaram Atlético Paranaense e 1 Atlético Mineiro. Em terceiro, 2 Corinthians e 1 Atlético Paranaense. Subiu uma posição nessa hora e foi voto diferente. Em segundo, daí foi misturado, foi Internacional, Corinthians e Grêmio. Eu falei Grêmio, ninguém falou Grêmio. O Inter só o Júlio falou. Não, o Edu falou Inter em segundo. E em primeiro foi 2 Flamengo e 1 Inter. Então, ou seja, o Inter tá em primeiro e segundo ali, duas pessoas. Então, eu acho que até mudaria meu quinto agora. Colocaria o São Paulo. Tá bom, São Paulo? Não, São Paulo não é de se surpreender, porque são 3 títulos. Se a gente quer pegar 20 dos últimos 20 anos, São Paulo tá entre os cabeças. São Paulo tem que entrar. Mundial, Libertadores. É igual a gente falando do Flamengo, né, Júlio? A gente fala hoje do Flamengo pela exposição que ele tem agora. Normalmente, se daqui uns 3 anos a gente for fazer, a gente for levar em conta, e o Flamengo não continua. O São Paulo já não entra mais. Entendeu? Não sabemos o que vai acontecer, mas, tipo, colocando hoje na visita. É igual eu vi um negócio esses dias, quem foi melhor? Jesus ou Muricy Ramalho? Pô, o Muricy foi tricampeão, campeão de Libertadores, campeão mundial, vai querer comparar. Jesus, né? Jesus salvou o mundo, né? Então, assim, e eu vejo que ainda a gente, por ter notícia de muita visibilidade no Rio de Janeiro e São Paulo, por ter o Campeonato Paulista, que é um campeonato gigantesco, até o interior é forte, e a Taça Guanabara e Rio, a gente acaba sempre colocando os times como favoritos, mas não são mais. Alguns anos aparece um time forte, como foi o Flamengo, mas 2010 foi ruim. Mas você vê que tem alguns times do Brasil todo que sempre estão ali. Internacional, Grêmio, Corinthians, então, o próprio Atlético Paranaense. Por isso que eu acho que a lista tem que aumentar. Se a gente pega os últimos 20 anos, estamos falando de tudo. Estrutura, revela bastante, campeão Cruzeiro. Brasileiro, Santos. Não. Santos. Faltou o Santos. Santos é campeão brasileiro disparado. 2 vezes. Ganhou Libertadores com o Neymar. Em revelação, você não precisa nem falar o que os caras fazem, né? Acho que aquela água lá que tem Santos, pelo amor de Deus. Neymar, Rodrigo. É incrível. Pega lá atrás, aquele time que foi campeão em 2000, os caras... Foi a base da seleção brasileira. Nas próximas Copas. E se vocês perceberem, o Santos, o Júlio falou do Santos agora, o Santos, até 2002, que foi campeão brasileiro com o Robinho, com o Diego, com o pessoal lá, todo o pessoal, o Léo estava no time também. Cara, o Santos estava se quebrando, ia falir. Os caras usavam não tinha nem, acho que, patrocinador mais quase de uniforme. Os caras deram sorte de pegar uma nata da base, ganhar brasileiro, bum, subiu e só cresceu e sempre tá na lista. Viu que deu certo, começou a usar a base, né? Sim. O único time. Eu vi uma entrevista, os caras falaram, aqui a gente prioriza ainda a habilidade, não é mais
físico. Aqui a gente pensa na habilidade ainda. E todos os times estão pensando no físico hoje em dia, rapaz. E não, é habilidade, e os caras estão sempre nas cabeças. Infelizmente eles sofrem daí quando vão para a Europa, né? Chegam lá muito com o físico um pouco mais fraco que os demais. Realmente pode ver que o Vinícius Júnior chegou, não teve tanta dificuldade assim. Porque o Flamengo já tem uma estrutura física diferente. Mas a diferença do Santos e dos outros clubes, para mim, uma vez eu ouvi o Elano falando até. Perguntaram para ele, por que o Santos revela tanto jogador bom e os outros clubes não revelam? O que eles têm diferente? Ele falou, a diferença do Santos dos outros clubes é que o Santos não tem medo de revelar. Ele coloca para jogar. Sim. Os outros clubes, o que eles fazem? Eles preferem trazer um cara de 35 anos lá, fim de carreira, do que tentar um piá da base e deixar uns 3 meses jogando até o piá deslanchar. Os caras aprenderam a fazer isso que o Santos faz agora, né? Aham. Agora que eles o estão Santos pensando fazer. O Santos faz aquela tipo de administração Kodak, né? Revela. E aí, galera, mais um vídeo encerrando aí, falando sobre futebol. Agradecer o Edu aí que participou com a gente, entrou em contato. Se quiser participar de novo, Edu, pode participar no próximo aí, tá convidadíssimo. Tamo junto. Júlio, obrigado a participação de novamente, sempre um prazer conversar com você. Valeu. E aí, agora se cuidar. Próximo vídeo estamos aí. Vamos gravar logo aí, próximo vídeo, mandar pro pessoal. E... Top 5 brasileirinhas, vai ser o próximo. Ah, é? Não. Não. Premier League. Não esquece de se inscrever no canal, dá o joinha, se gostou ou não se gostou, dá o joinha para ajudar a gente lá, pra gente subir, ranquear. Lembrando agora, estamos também no Instagram, nossa página canal Debateman. E até a próxima, valeu? Falou! Esse dia eu tava aí com meu amigo aí, Vitor. Júlio, tava com um amigo meu, ele veio perguntar pra mim um negócio. Eu fiquei meio assim de responder, ele perguntou, você sabe qual que é o menor chiqueiro do mundo? Vocês sabem, hein, Vitor? Sabe, Júlio? Tem, né? Nossa, eu fiquei assim pensando, eu falei, ô amigo, não sei não, Jorge. Ele, é a camisa do Palmeiras, porque só cabe um porco.